Capítulo 21. Olson protegeu os olhos. Depois de tantos dias passados no crepúsculo cinzento do vida sempre envolto em neblina, e incontáveis noites na cabana escura do primo, não estava mais acostumado com a luz forte e ofuscante. Finalmente, o sol brilhava. Era 23 de dezembro de 1942 e Paulson tinha despertado para um glorioso alvorecer. A neblina havia desaparecido, permitindo a passagem dos raios. Um dia perfeito. Por 1 hora ou mais, ele tinha seguido as pegadas das renas. Era um rebanho bem grande, e o caçador já sentia o pulso disparar. Se conseguisse, se encontrando os animais, conseguisse abater pelo menos um, seria o salvador de seus homens. Subiu uma encosta, a neve estalando sob o esqui, o ar fresco e denso enchendo-lhe os pulmões. Contemplou a extensão branca lá embaixo. Nada. Onde estavam os malditos bichos? Lembrou-se de umas frases de infância sobre as renas. São como fantasmas. Surgem do nada, enchem a paisagem e somem. Teriam ficado assustadas com alguma coisa. Um lobo? Humanos? Patrulhas alemãs? Um rebanho em fuga pode percorrer facilmente mais de 40 quilômetros em 1 hora. As renas deviam estar bem longe. Continuou avançando, de olhos baixos em busca das pegadas características. Subiu outra colina. Parou e pegou o binóculo, limpando as lentes com um pedaço de pano preso à pulseira do relógio. Observou o terreno a seus pés. A luz chapada do meio-dia pregava peças, comprimindo tudo e distorcendo formas e distâncias. Varreu com as lentes, de lado a lado, a brancura que reverberava a luz do sol. Por pouco não avistou aquele grupo de rochas em um vale distante. Mas as rochas se moviam, lentamente, quase como um único corpo, arrastavam-se para o norte, em meio à neve. Era ele, o rebanho. Com a pulsação acelerada, pôs-se de novo a caminho, procurando seguir a direção do vento. Do contrário, as renas sentiriam seu cheiro. Foi deslizando pelo terreno que o separava delas até outra colina que subiu. Esperou. Tirou o esqui e entrou no campo de visão. As renas agora estavam perto, cerca de 70, pastando o líquen que Paulson e seus homens haviam comido e os tinha deixado gravemente doentes. Hoje, se a caçada fosse bem sucedida, eles festejariam como reis. As renas ainda estavam fora de alcance. Entre Paulson e o rebanho, estendia-se um terreno aberto, que ele não podia correr o risco de cruzar. Os bichos poderiam vê-lo ou ouvi-lo. O melhor seria esperar que viessem até ele. Passou-se 1 hora, com o frio espicaçando sua pele. Não queria fazer nenhum movimento, mas para isso tinha de ficar exposto ao ar gelado. Ergueu a cabeça, sacudindo os fragmentos de gelo colados à barba espessa e esfregando as áreas que começavam a ficar insensíveis, os primeiros sinais de gangrena. Entretanto, por mais que esperasse, o rebanho não parecia disposto a se aproximar mais. Pastando o líquen que cobria a margem de um pequeno lago, muitas das renas lembravam estátuas. Devido ao grosso pelo cinza esbranquiçado, confundiam-se com o ambiente e misturavam os vapores de sua densa respiração. Paulson tinha de arriscar um movimento. A luz logo se extinguiria e a última coisa que ele desejava era esquiar de volta na escuridão, com as mãos vazias, de novo. Esgueirou-se para o vale, ocultando-se da melhor maneira possível. 2 machos estavam mais perto. Colocou-se atrás de um montículo, a uma distância conveniente. Na teoria, o fuzil Krag era preciso até mais ou menos 900 metros. Na prática, Paulson precisava aproximar-se 1/3 dessa distância para ter certeza de acertar o alvo. Caso errasse o tiro, em um instante o rebanho se dispersaria. Paulson já estava quase chegando ao montículo por trás do qual miraria e dispararia quando escorregou. Momentos depois, estava deslizando encosta abaixo em meio a uma pequena avalanche. Lá em cima, os machos começaram a berrar, seu alarme ecoando na neve dura como batidas de tambor. Em instantes, o vale se enchia do som de cascos em disparada, e o rebanho se foi. Paulson ficou estendido sobre a neve fria, amaldiçoando aquela terra inóspita. Estava exausto. Lágrimas de frustração correram de seus olhos. Quanto não daria por um punhado de fumo, a fim de recuperar um pouco o ânimo? Restava-lhe uma fagulha de esperança. No entanto, quando havia avistado o rebanho, percebeu um pequeno grupo de renas pastando em um vale mais acima. Talvez não tivessem se assustado e fugido. Era sua única chance. Avançou rápido, pois a luz se extinguia. Não acharia o segundo rebanho caso ficasse escuro demais para atirar. Chegou à encosta que levava ao terreno mais elevado, livrou-se do esqui e pôs-se a subir, tentando combinar velocidade com extrema precaução. A última coisa de que precisava era levar um segundo tombo e assustar aquele rebanho, caso ele ainda estivesse lá. Chegou ao fim da subida e deitou-se de bruços, arrastando-se e rezando para sentir o vento no rosto quando se levantasse. Ergueu a cabeça, o coração batendo.
descompassadamente. Lá estava, bem à frente, a uns 300 metros. Renas, contou 30, nervosas e assustadas com o vento que varria o terreno plano e exposto. Se esse vento mudasse de direção e começasse a soprar às suas costas, elas sentiriam seu cheiro e fugiriam. Coulson continuou rastejando, com o fuzil bem seguro à frente. Alvejaria o primeiro animal na barriga. Se acertasse, a vítima se estenderia lentamente sobre a neve, como que tomada por uma súbita necessidade de repouso. Talvez conseguisse até acertar uma segunda rena. O rebanho poderia reaparecer e, é claro, a fome dos companheiros de Coulson não conhecia limites. Aproximou-se e encostou a culatra do fuzil ao ombro. Respirou fundo para acalmar os nervos e concentrar-se, como seu avô havia lhe ensinado. Fez pontaria. A respiração dos animais formava uma nuvem quente que os envolvia. Levou o dedo ao gatilho do Krag e disparou. Ouviu-se um estrondo, mas o animal em sua mira não caiu. Ao contrário, correu. Coulson atirou mais 2 vezes. Nenhum bicho baqueou e todos fugiram apavorados em uma revoada de flocos de neve. Coulson não conseguia entender. Teria errado 3 vezes? Estaria tão mal fisicamente que tinha perdido a habilidade de segurar um fuzil e mirar com precisão? Esquiou atrás do rebanho. Quase que de imediato, avistou sangue entre as pegadas dos animais. Não havia errado. Sem dúvida, a culpa era da munição. Balas militares revestidas de aço, não os projéteis lisos de chumbo que ele usava para caçar. Os tiros deviam ter atravessado o animal, sem lhe provocar maiores danos. Havia 3 trilhas de sangue. Escolheu uma para seguir e logo encontrou o animal ferido, escavando desesperadamente a neve na tentativa de se levantar. Coulson apontou-lhe o fuzil e acabou com seu sofrimento. Quis seguir as outras trilhas sangrentas, mas já estava muito escuro. Lamentava deixar 2 animais morrer aos poucos na neve. A questão ali, porém, era de sobrevivência. Coulson aproximou-se do animal morto, pegou um pequeno copo e encheu-o de sangue. Bebeu, sentindo uma onda de calor e energia correr por suas veias. Recolheu o resto do sangue em um balde e reservou. Em seguida, tirou a pele do animal e esquartejou, colocando a cabeça e a língua na mochila, e depois o bucho, ainda cheio do líquen semidigerido. Com base em sua longa experiência, sabia que aquelas eram as partes do animal ideais para homens famintos, por serem saborosas e ricas em nutrientes. Juntou também coração, fígado, rins e costelas, além de fatias de gordura para dar energia. Fez uma pilha com as carnes magras e cobriu-a de neve. Voltaria para pegá-la no dia seguinte. Por fim, quebrou os ossos pequenos perto dos cascos e sugou a medula leitosa. Mais um pouco de energia para o longo regresso de esqui, com o pesado fardo nos ombros. Certa vez, comentara que nenhum homem devia carregar mais de 30 quilos na altitude e no frio do vida. Estava, agora perto desse limite, sozinho e com a noite se aproximando. Mas a euforia do momento lhe dava forças. Voltando na escuridão, encontrou o mesmo rebanho que de início havia escapado. As renas fugiram, enchendo a noite com o rumor de seu tropel. Chegou à cabana, colocou a mochila manchada de sangue na porta e limpou as mãos na neve. Entrou de cabeça baixa, em silêncio, como se de novo tivesse fracassado. Coulson julgava ser um bom ator. 4 pares de olhos se voltaram para ele, desanimados. Todas as suas esperanças já tinham morrido vários dias antes. Lamentavam pelo companheiro, e mais ainda por si mesmos. Foi Kelstrup quem viu primeiro, sangue nas calças de Coulson. Observou as feições cansadas do líder da Grose, e percebeu que ele escondia alguma coisa. Com um grito de alegria, correu para fora e se deparou com a mochila cheia, escorrendo sangue. Os outros o seguiram, seus gritos selvagens vibrando na escuridão do vida. Salvação! Com aquilo viveriam. Estavam salvos. Os tão esperados rebanhos de renas tinham voltado. Haveria mais caça. Pelo menos por enquanto, a vida estava assegurada. Bem se pode dizer que havia poucos que sobreviveriam naquela terra inóspita. Por isso Wilson tinha enviado Skinarland e depois Coulson com seus homens. Nem os esquiadores britânicos mais experientes conseguiriam viver nas montanhas do outro lado do Mar do Norte. Seria suicídio exigir que nossos próprios homens descessem de paraquedas ali para um trabalho de sabotagem. Em poucos dias, se não horas, o inimigo saberia do desembarque. Convém não esquecer que havia Quislings na região e não apenas homens leais. A Noruega, em termos geográficos ou sob qualquer outro aspecto, era por assim dizer o pior país do mundo para operações secretas. O tempo podia mudar de favorável a tremendamente perigoso em questão de minutos. As áreas propícias à descida eram poucas e distantes umas das outras. Era um lugar para homens com treinamento de montanha, capazes de se confundir com o ambiente minutos depois de pousar.
No dia seguinte, véspera de Natal, Poulson e seus homens se reuniram em torno da mesa rústica da cabana, um galho de junípero e algumas estrelas de papel fazendo as vezes da árvore natalina. Com um fundo de hinos tocados no rádio e os fones de ouvido postos sobre um prato de metal para amplificar o som, eles festejaram. Poulson, o autonomiado chefe de cozinha da Grouse, havia preparado uma sopa com sangue de rena e líquen semidigerido, tirado do bucho do animal. Dessa vez ninguém tropeçou em uma pele de rena, espalhando pelo chão a preciosa iguaria. Depois da sopa vieram língua e fígado fritos. Pela primeira vez em semanas, os homens comeram até se fartar. O animal dera sua vida para que eles vivessem. Na verdade, dera sua vida para que o mundo continuasse livre e em paz, pois é isso que logo mais estaria em jogo. Contudo, por enquanto, aqueles homens celebrariam a inaudita façanha que era sua sobrevivência. Ninguém antes havia derrotado o Vida. Era preciso entendê-lo, e então ele correspondia, na hora certa, como agora. Recostaram-se satisfeitos e um deles começou a entoar uma canção de que passaram a gostar durante os longos meses de treinamento na Escócia. Todos fizeram coro, tranquilos, esperançosos, reanimados. Era véspera de Natal, e eles tinham algo muito simples a comemorar. Estavam vivos. Uma melodia suave ecoou pela cabana. Quando ela vier, virá contornando a montanha. Quando ela vier, virá contornando a montanha. Seres humanos não sobrevivem comendo apenas carne e gordura. Precisam de vitaminas e carboidratos, tirados de frutas e legumes. Poulson e seus homens sabiam disso e não hesitaram em devorar o conteúdo do bucho do animal. Nos próximos dias consumiriam até o último pedaço da carcaça e cozinhariam os ossos por 48 horas a fim de fazer com o resíduo um mingau, grosso e viscoso. Comemos tudo, menos os cascos, observou Poulson, referindo-se à rena abatida. E depois de consumir o animal por completo, saíram de novo à caça, pois os rebanhos haviam voltado. Não haveria desperdício. Vamos colocar as peles no chão, no teto e nas paredes para aquecer a cabana. O fracasso da descida da Gunner Seed em dezembro significou uma longa espera pelo período lunar de janeiro de 1943. Mas, graças ao sacrifício das renas, eles aguentariam. Uma mensagem de 14 de janeiro mostra que a equipe de Poulson estava bastante revigorada. Como sempre, minimizava as privações das semanas anteriores, motivo de nosso silêncio, dificuldades para carregar a bateria. Rações acabando. 200 soldados alemães ainda no distrito. Nenhuma mudança na tropa em Mesdon e Vemor. Nova estação de rastreamento em Mesdon. Operações aéreas para despistar consideradas importantes para a segurança do salto. Todos os lagos congelados e cobertos de neve. A última parte da mensagem aludia ao iminente lançamento de Ronebere e sua equipe. Com os alemães vasculhando vida e ouvindo tudo, Auglan sugeria que a aeronave executasse uma manobra de diversão a fim de disfarçar o pouso da equipe Gunner Seed. Em Londres, Wilson resolveu seguir o conselho de Auglan. Ele e Tronstad queimaram os miolos em busca de um estratagema conveniente. Nenhum lhes ocorria. Tinham de pensar mais a respeito. Nesse meio tempo, Wilson enviou uma mensagem realista e de encorajamento. Em igual medida, a Grouse. Tempo ainda ruim, mas rapazes ansiosos para se juntar a vocês. O ansioso Ronneberg foi ver o ferreiro local. Ele e seus homens já haviam encomendado sacos de dormir, botas, mochilas, galochas, esquis e gorros de esquis, tudo sob medida, a vários artesãos da cidade. Adquiriram até suportes atléticos de pele de coelho para proteger sua virilidade das provações e tribulações do vida. Mas faltavam-lhes torqueses com cabo isolado para evitar choques elétricos. Ronneberg conseguiu-as. Nenhum detalhe, por menor que fosse, lhe escapou. Uma nota referente a um par especial de tesouras foi enviada a Wilson em Londres, acompanhada do recibo, com vistas a operações futuras. Mando-a caso queira anotar o endereço do fornecedor. Nas semanas anteriores, a equipe Gunner Seed aprenderá lições do manual de treinamento da SOE que ensinavam a transformar a dança do combate em uma forma de arte. O ponto de referência dessa dança era a submetralhadora Thompson. Popularizada pelos gangsters da década de 1930, a SOE acreditava que essa arma emblemática servia admiravelmente a seus propósitos. A Tommy Gun tem cano curto e dispara balas de pistola de ponta arredondada, devido ao grosso calibre dos projéteis e à alta taxa de tiro. É uma arma valiosa para qualquer tipo de combate a curta distância, como lutas em campo aberto e em ambiente fechado. Quando mira um alvo, ela não se move independentemente do corpo. Volta-se para o alvo graças ao movimento do tronco e dos pés. Equilibrando naturalmente o corpo, pode-se disparar com tremenda velocidade. Nota: dar saltos não é tão eficiente quanto um trabalho rápido e preciso dos pés.
Ronneberg havia chegado às mesmas conclusões quanto aos méritos da arma. Primeiro optamos pela Sten, por causa do peso. A Sten pesava pouco mais de 3 quilos e a Tommy 4,5 kg. Durante o treinamento na Escócia, mudamos de ideia, dada a pouca confiabilidade daquela arma. Resolvemos levar Tommy Guns que podiam ser usadas como fuzis a 180 metros com boa precisão. A certa altura, Ronneberg e seus homens fizeram exercícios de tiro sob a orientação de um instrutor do exército regular. Receberam 200 balas cada um e deviam descer, atirando por uma rua cenográfica. Começaram com a arma à altura dos quadris, disparando e girando graciosamente conforme haviam aprendido. O instrutor interrompeu o exercício. Eles deviam parar, levar a culatra ao ombro, fazer pontaria e atirar corretamente, explicou. Ronneberg e seus homens não lhe deram ouvidos e continuaram disparando como antes. No fim do curso, o instrutor não abriu mais a boca. Nunca tinha visto ninguém atirar mais rápido e com mais precisão. Antes da janela da lua de janeiro, Tronstad deu as últimas instruções sobre o alvo, Gunner Seed. A aproximação da área da fábrica descrevia, nos menores detalhes, os meios que os homens deveriam empregar para abrir caminho até as instalações de Vemort, tomá-las e impedir que reforços alemães os expulsassem de lá. Todas as linhas de aproximação podem ser cobertas por 1 ou 2 postos no abrigo logo atrás da porta principal. Ele é de concreto, com uma porta chapeada de ferro de 1,50 cm, provida de olho mágico. Acima do gasômetro de hidrogênio corre uma plataforma alcançada por uma escada e que oferece uma ótima vista da porta principal. A chapa de ferro de 0,6 cm oferece alguma cobertura. Presume-se que os alemães hesitem em atirar no gasômetro de hidrogênio por medo de uma explosão. O melhor lugar é a parte nivelada entre os gasômetros, que proporciona linhas de retirada entre eles ou pelo compartimento do compressor. O campo de fogo à frente é bom sobre todas as linhas de aproximação. As instruções cobriam ponto a ponto. Nesse teor eram excelentes. Um guia passo a passo sobre como tomar e manter as instalações de Vemort. O equipamento estava pronto. Seus serviços de inteligência eram os melhores possíveis. Os comandos estavam mais que preparados. Agora só precisavam de um tempo bom no vida para aproveitar a próxima janela da lua. A 23 de janeiro, Ronneberg e sua equipe levantaram um voo de RF Tempsfjord e foram em direção à Noruega, esperando não voltar antes da hora. Teriam uma grande decepção. O Vida mostrou-se esquivo como sempre. Não tendo encontrado a zona de pouso, o piloto se recusou a permitir que os 6 homens saltassem. Para cúmulo da ironia, foi em parte devido ao novo apelido de Alquelid que o piloto decidiu abortar o salto. Cansado talvez de bonzo, alguém começou a chamar zombeteiramente o grande rebelde da Gunner Seed de general. Ao que parece, a tripulação tinha ouvido alguém chamar Alquelid dessa forma e concluiu que estavam conduzindo um oficial de alta patente do exército norueguês. Depois de pousar novamente em RF Tempsfjord, Ronneberg e seus homens foram tirar satisfações com os tripulantes. O piloto olhou para Alquelid. Pensei que não seria bom lançar um general de paraquedas. De qualquer modo, a janela da lua de janeiro se fechou. Ronneberg sentiu-se frustrado e desanimado. Nós queríamos saltar, lamentou ele, mas o piloto não deixou. A equipe Grosse teria agora de sobreviver a outro mês terrível no Vida. Quanto a Ronneberg e seus homens, como suportariam a longa espera, presos na Grã-Bretanha, mais um tempo em Tempsfjord ou outro lugar semelhante, e enlouqueceriam. Tinham de se cercar de condições parecidas ao máximo com as do Vida que a Grã-Bretanha em janeiro pudesse oferecer. Wilson concordou. A equipe da Gunner Seed devia estar no auge da forma, tanto física quanto mentalmente. Os sucessivos adiamentos poderiam corroer seu moral e suas convicções, o que ele não devia permitir. Na América, a virada do ano trouxe, em igual medida, medo e previsões sombrias. A pilha atômica do projeto Manhattan, seu reator nuclear experimental, conseguirá a massa crítica, tornando-se assim autossustentável. Foi um marco significativo no desenvolvimento da bomba. Uma pilha autossustentável poderia criar plutônio, desde que usasse a água pesada como moderador. E, convencidos de que seus colegas alemães estavam à sua frente, os cientistas norte-americanos naturalmente imaginavam que os nazistas haviam conseguido a massa crítica anos antes. Isso suscitava a pergunta: quanto plutônio os alemães já possuíam? Samuel Goldsmith, figura proeminente do projeto Manhattan, declarou: dado que os alemães iniciaram sua pesquisa com urânio cerca de 2 anos antes de nós, devem estar pelo menos outro tanto à nossa frente. Talvez ainda não tenham a bomba, mas sem dúvida suas pilhas de reação em cadeia já devem funcionar há muito tempo. Segue-se que provavelmente dispõe de assustadoras quantidades de material radioativo artificial. Para eles, então, seria muito simples espalhar a morte em larga escala entre nós.
Sobre o pessoal do Projeto Manhattan, Goldsmith escreveu: alguns desses homens ficaram tão inquietos que mandaram suas famílias para o campo. As autoridades militares foram informadas e o medo se espalhou. Instalarão-se aparelhos científicos para detectar a radioatividade se e quando os alemães atacarem. Os relatórios alarmantes dos norte-americanos chegaram à Grã-Bretanha. Embora relutante em partilhar desse medo exagerado, Churchill se sentiu coagido a acelerar a Operação Peppermint. Contadores Geiger, com equipes prontas para os alôs, foram instalados por toda a Grã-Bretanha na previsão de um ataque nuclear. A Peppermint estava sepultada sobre camadas e camadas de sigilo. Caso algo vazasse, haveria pânico nas ruas, e em janeiro de 1943, os aliados nem de longe podiam permitir que algo assim acontecesse. Isso aumentou a pressão sobre Wilson. No momento, ele precisava de um refúgio onde a equipe Gunnerside pudesse descansar. Procurou um local isolado em que os 6 homens recuperassem o ânimo e recarregassem as baterias. Encontrou em Crispee, uma casa isolada na margem oeste do Lago Fine, o maior lago-mar da Grã-Bretanha. Ali, os únicos intrusos eram os esquilos vermelhos, muito abundantes na região. Morava em Crispee um tal Sr. Mackenzie, veterano da Primeira Guerra que havia trabalhado nos serviços de inteligência. A atmosfera e as cercanias são, é claro, especialmente propícias a noruegueses, selvagens, rudes e acidentadas, explicou um relatório ultra-secreto. Sobre o Sr. Mackenzie foi dito: incapacitado de tomar parte muito ativa nesta guerra por causa de uma perna inchada, está, não obstante, disposto a colaborar no que puder. Crispee era um lugar secreto, propriedade particular e distante, localizada em um cenário que lembrava ouvida. Parece exatamente o que queremos, declarou Wilson. No final de janeiro, Ronneberg e seu grupo foram levados para o norte, para Crispee. Ali, poderiam vagar tranquilamente pelas charnecas, caçar e pescar. Depois de isolar a equipe da Gunnerside, Wilson precisava agora manter a Grouse onde estava. Comunicou-se com Auglan, pedindo que ele e seus homens aguentassem por mais um mês, até a próxima janela da lua. Lamentamos muito que as condições climáticas tenham impossibilitado o salto da equipe. Esperamos que possam resistir até o próximo período propício. Tomem cuidado. Recebam a gratidão e a admiração de todos aqui. A resposta de Auglan foi firme e pragmática. Devido à necessidade de usar manivela manual, a mensagem segue um pouco mais lenta. Se possível, enviem munição Krag para podermos caçar. A equipe da Grouse estava ficando sem munição para abater renas, mas, ainda assim, sem dúvida resistiria. Abrigado na cabana do primo, Skinnerland tinha conseguido até montar um mecanismo de recarga para sua bateria, operado manualmente, a tal manivela. Wilson, porém, sentia cada vez mais a pressão. O general Groves, o norte-americano que chefiava o Projeto Manhattan, havia entrado em contato com o general Eisenhower, comandante em chefe das forças norte-americanas na Europa. A fábrica de SH-200 em Vemord tinha de ser desativada a qualquer custo, caso a sabotagem não funcionasse, isto é, caso os britânicos não tivessem um plano viável. Um bombardeio maciço da Força Aérea dos Estados Unidos seria suficiente? Wilson tinha de realizar a tarefa, pois outros estavam ansiosos por assumi-la. Quando janeiro cedeu lugar a um fevereiro chuvoso, parecia que em Crispee se realizará um excelente trabalho. Meu caro Mackenzie, escreveu Wilson, quero agradecer-lhe os arranjos que fez para garantir a boa forma e o bom ânimo da equipe. A meu ver, essa oportunidade de passar algum tempo nas montanhas será bastante proveitosa para nossos homens no trabalho que terão de realizar lá do outro lado. Com a janela da lua de fevereiro se aproximando rapidamente, Wilson, Tronstad e Ronneberg concluíram que havia chegado a hora. Não poderiam tolerar mais adiamentos, nem eles nem, muito menos, os homens da Gunnerside. Estes insistiriam com a tripulação para saltar. De qualquer maneira, no próximo voo, avistassem ou não a zonas de pouso. Uma vez entre a neve e as rochas do Vida, Ronneberg não tinha dúvidas de que encontrariam seu caminho. Capítulo 22. Uma chuva torrencial caía sobre RF Tempsford, Gibraltar Farm. Os hangares cobertos de folhas de zinco, disfarçados como prédios de fazenda e celeiros quase em ruínas, repercutiam o estrondo incessante das pancadas de chuva. Ronneberg e seus homens rondavam por ali, ensopados. Mas uma coisa lhes dava ânimo. Dessa vez, não haveria volta. Realizariam o salto nem que tivessem de sequestrar a aeronave. Aquelas 6 figuras pareciam um tanto incongruentes. Macacões, gorros e mochilas brancas. Até as Tommy Guns tinham sido laboriosamente pintadas de branco. Homens da neve em um fevereiro britânico chuvoso. Tronstad reuniu a equipe Gunnerside. Falou em nome de Wilson, mas, em um certo sentido, em nome de todos os povos do mundo amantes da liberdade. Em memória dos que foram antes e tombaram, conclamo-os a fazer o melhor e tornar esta operação um sucesso. Estejam certos de que suas ações permanecerão na história pelos próximos 100
Anos. O que fizerem farão pelos aliados e pela Noruega. Seguiu-se um pesado silêncio. Ronneberg olhou para o professor, as pupilas brilhando. Você não se livrará de nós tão facilmente. Era 16 de fevereiro e a janela da lua tinha acabado de se abrir de novo. Por incrível que parecesse, com as condições em tempos for tão ruins, o clima no Vida estava supostamente perfeito, calmo, frio e claro. Tronstad e Ronneberg ainda precisavam discutir um assunto antes da partida. Dirigiram-se ao escritório do chefe de esquadrão Gibson, o piloto que conduziria a equipe Gunnerside. Gibson apontou para um mapa na parede e explicou-lhes o plano de voo. Ronneberg ouviu atentamente e sugeriu uma importante alteração. Se a zona de pouso marcada pela Grouse não fosse encontrada. Mesmo assim, Gibson liberaria o salto. Uma vez lá, encontraremos nós mesmos o caminho, garantiu Ronneberg. Gibson consultou Tronstad. O professor concordou. Aqueles que realizavam os voos da Lua tinham grande respeito por seu trabalho. Arriscavam-se pelos céus solitários e perigosos, mas ao menos havia a esperança de voltar para o aconchego e a mesa farta de seus lares. Os agentes da SOE, porém, saltavam no desconhecido e passavam meses em território hostil. Já era difícil bastante deixá-los saltar em uma zona demarcada, mas quase impossível fazê-lo quando não havia nenhum comitê de recepção à vista. Contudo, o chefe de esquadrão Gibson compreendeu. Aquela noite seria diferente. Os homens saltariam de qualquer maneira. Na pista, Tronstad se despediu e desejou-lhes boa sorte. Os 6 homens entraram no Halifax que esperava, espremendo-se em meio a recipientes de aço com seus kits, explosivos e armas. Um desses recipientes continha as mochilas, que por sua vez guardavam o equipamento de primeira necessidade. Tudo pronto. Em outras caixas iam os esquis para os 6 homens e aparelhos sobressalentes para a Grouse. Um dos recipientes levava machados de bombeiro para despedaçar o painel de telefone da fábrica de Vemork. Isso seria mais rápido e mais fácil que usar explosivos. Havia também caixas com rações calculadas para durar os 130 dias, dos 6 homens e comida extra para a Grouse. Eram enumeradas como biscoitos do exército, porções de alimento desidratado, tablets de chocolate, frutas secas, uvas, damascos, figos, torrões de açúcar, manteiga, sal, chá, café. Não podia faltar, é claro, o tabaco. Haveria confusão caso esquecessem o fumo do adorado cachimbo de Poulson. A aeronave taxiou na cabeceira da pista e virou-se nariz ao vento. Os homens esperavam em silêncio naquela atmosfera febril, cheios de ansiedade e excitação. Tanto preparo, tanto treinamento, tanta frustração e excitação. Mas não esta noite. Esta noite, tudo daria certo. Eles podiam sentir isso no ar. A fuselagem começou a sacudir-se e vibrar, o barulho dos 4 motores se convertendo em um rugido de tempestade. Por fim, o piloto soltou os freios e o bombardeiro acelerou, ganhando velocidade. No momento da decolagem, os homens da Gunnerside sentiram o peso da aeronave se transferir das rodas para as asas. Estavam a bordo, varando os céus cinzentos. O Halifax subiu a 3.000 metros, abrindo caminho pelos buracos na cobertura de nuvens. Nessa altitude nivelou, trovejando sobre o Mar do Norte. Avançando mais, as nuvens desapareceram e a luz da lua cintilou nas ondas lá embaixo, a faixa de oceano que aqueles homens tinham cruzado havia meses. Agora voltavam para desferir em nome da liberdade um golpe que ninguém jamais imaginara possível. A aeronave cruzou a costa ocidental da Noruega, onde silhuetas distantes reluziam à luz branco-prateada da lua, e manteve-se bem alto para evitar os primeiros picos cobertos de neve. Logo, os homens no porão percebiam que o aparelho estava descendo, enquanto o chefe de esquadrão Gibson se dirigia para um vale profundo, que os ocultaria do radar inimigo. O rugido dos motores radiais Bristol Hercules do Halifax ecoava pelos paredões do vale. Os 6 homens se revezavam a fim de olhar pela pequena janela da aeronave. Embaixo estavam as florestas salpicadas de neve, os lagos e rios congelados, as encostas lisas de que se lembravam com tanta saudade na Grã-Bretanha. Nas margens das enseada e correntes, botes revirados brilhavam. Um cachorro perseguia a sombra da aeronave por um campo. Nas aldeias e fazendas, rostos se viravam para cima, curiosos à sua passagem. Pouco antes da meia-noite, o Halifax cruzou a borda do planalto das montanhas inóspitas. O chefe de esquadrão Gibson avisou: 10 minutos. Ronneberg e seus homens não sabiam se o piloto tinha encontrado a zona de pouso da Grouse ou detectado o sinal do Eureka enviado por ela. De qualquer modo, eles saltariam. Enquanto se preparava, cada homem tinha plena consciência dos riscos. Havia pouco, uma equipe da companhia Linge descera sobre um lago parcialmente congelado do Vida. O gelo havia se partido e todos se afogaram. Enquanto se dirigiam para o escuro alçapão de bomba
bombas do Halifax tentavam esquecer esses medos. Os 6 se puseram em fila. Sabiam a ordem dos saltos. Primeiro, Ronneberg. Depois, Hans Galinha Sotolhaug, o vovô Birger Stronchein, o jovial Friedrich Kaiser, o gigante bondoso Casperi Dlan e, por último, o corajoso Knut Bonzo Aukelid. A luz de advertência ficou verde. Ronneberg, Sotolhaug, Stronchein saltaram, seus corpos se recortando por um instante contra a neve iluminada pela lua. Seguiram-se caixas contendo Tommy Guns munição, esquis, um fuzil de precisão, rações, um trenó e sacos de dormir. O Halifax executou uma curva graciosa e voltou para uma segunda passagem. Os últimos recipientes foram lançados pelo buraco escuro. Kaiser e Idlan saltaram. Aukelid ia segui-los, mas parou à beira do alçapão. Sua linha estática enroscara-se na perna do despachante. Se pulasse, o homem seria arrastado e os dois teriam, sobre o vida, uma morte prematura. Sem uma palavra, empurrou o despachante que rolou pelo porão do Halifax, liberou a corda e saltou. Embaixo, Aukelid contou 16 paraquedas, 17 com o que se abriu na escuridão acima de sua cabeça. 6 homens, 11 recipientes, todos flutuando para o chão, suspensos por uma ampla abóbada de seda. E com eles, explosivos e espírito guerreiro suficientes para fazer em pedaços o programa nuclear nazista. A cerca de 30 quilômetros dali, via-se um grupo de 4 pessoas. Depois de sua épica resistência no vida, os homens da Grosse agora se pareciam verdadeiramente com montanheses. Cabelos longos e desgrenhados, barba espessa, pele curtida pelo frio, olhos perdidos na distância, atrás de rebanhos de renas. Haviam se aguentado ali por 3 meses menos um dia e naquela noite esperavam companhia. De manhã, Auglan tinha recebido o estalido a mensagem codificada de Londres, um número de 3 algarismos, 211, avisando que a missão estava em curso. Mas à noite, exceto o ruído longínquo de um motor de aeronave, não havia detectado nada. O Eureka estava carregado. As luzes de marcação do lugar de pouso haviam sido acesas, e nenhum paraquedas surgia do céu iluminado pela lua. Recolheram-se cedo à cabana e aos sacos de dormir. Poulson olhou, ansioso, para seu cachimbo. Os outros esfregavam a barriga. Tendo sobrevivido durante 2 meses quase que exclusivamente de carne de rena, estavam desesperados por comida de verdade. Até se comunicar com Londres, não teriam ideia do que havia acontecido com a Gunnerseed, para não mencionar os suprimentos e o tabaco prometidos. Ao amanhecer, Ronneberg e seus homens chegaram à cabana deserta que tinham avistado. Por sorte, ela se erguia a cerca de 1,5 km da zona de pouso. Ninguém sabia ao certo onde tinham descido. Ronneberg consultou Aukelid, pois Bonzo conhecia o vida melhor que ninguém. Alguma ideia de onde estamos? Aukelid observou os arredores planos, cobertos de neve, e deu de ombros. Pelo que sei, poderíamos estar até na China. Soprava um vento forte. Um recipiente tinha sido levado pelo paraquedas a quase 2 km de distância e ficado preso em uma fenda no gelo. Continha 3 de suas preciosas mochilas e sacos de dormir. Cavaram um buraco, esconderam o equipamento por hora desnecessário e marcaram o local com varetas enfiadas verticalmente na neve. A única maneira de entrar na cabana seria arrombar a porta a machadadas. Pelos padrões dos caçadores, era suntuosa. Tinha quarto de dormir, cozinha e lenha de bétula seca. Acenderam um fogão e se meteram em seus sacos de dormir. Precisavam descansar antes de partir para a cabana do primo e encontrar-se com a equipe Grosse. À noite, antes de sair, Ronneberg mandou que os homens conferissem seus relógios fornecidos pelo exército britânico. Por algum motivo, talvez o frio intenso, 2 deles tinham parado. Não houve como acertá-los e foram jogados fora. Um contratempo. Ronneberg sabia que todos os seus passos deveriam ser rigorosamente cronometrados quando atacassem a fábrica. A precisão era essencial. Esperou que, depois de se juntarem à equipe Grosse, Skinnarland encontrasse no local substitutos para os relógios danificados. Com Ronneberg à frente, os 6 rumaram para o leste, onde esperavam encontrar a cabana do primo. Carregavam pesados fardos e arrastavam 2 trenós, cada qual com 50 quilos de equipamento. Mal iniciaram a jornada e o vento oeste tornou-se mais intenso. Logo soprava violentamente, arremessando cristais pontiagudos de gelo às suas costas mal protegidas. A visibilidade diminuía, mas eles continuavam. Afinal, era para isto que haviam treinado, para descer no vida e conquistá-lo. A certa altura, Ronneberg avistou galhos saindo da neve. Puxou um. Não conseguiu arrancá-lo. Topos de árvores. Seria possível haver árvores ali? Pensavam ter
descido em um lago gelado, o Bojones Jorge. Mas então, como podiam estar esquiando por cima de um bosque? Parou, os outros se aproximaram. Precisamos voltar. As últimas palavras de Ronneberg foram levadas pelo vento. Meia volta foi a ordem. Agora estavam se metendo nas mandíbulas da tempestade. Com a mão enregelada, Ronneberg pegou sua bússola, o único guia de que dispunha. A neve movediça havia apagado suas pegadas. Com a outra mão, tentou proteger o rosto, pois partículas de gelo picavam sua pele exposta. Os longos dias passados nas colinas acima de Crispy agora pagavam sua dívida, por um milagre de navegação. Ronneberg conduziu a equipe de volta para a cabana misteriosa. Entraram. O interior ainda estava abençoadamente aquecido. Membros rígidos começaram a se descontrair. O gelo se formara até dentro de suas narinas. Ronneberg tinha poucas ilusões quanto ao que poderia ter acontecido caso tivessem perdido o rumo daquele verdadeiro santuário. Depois de estabelecer uma vigia por turnos, Ronneberg tirou um mapa da parede. O papel fora bastante usado antes que o emoldurassem. À luz de uma tocha, examinou sua superfície e descobriu que uma parte do mapa estava descolorida, quase esfarelada pelo atrito de dedos. Fixou-se naquele ponto e conseguiu ler o nome, Lagos Kriken. Havia na cabana um quarto trancado. Ronneberg arrombou a porta. Dentro encontrou um livro de hóspedes. A cabana se chamava Jansbu e pertencia a um armador norueguês. Localizava-se com efeito na margem do lago Skriken, o que os colocava a uns bons 30 quilômetros da zona de pouso escolhida e do ponto de encontro com a equipe Grosse. Não havia o que fazer. Lá fora, o vento uivava e bramia sua cólera. Nenhum dos 6 jamais vira tempestade igual. Era como se uma fera ensandecida esmurrasse o telhado na ânsia de entrar e devorar os que ali se abrigavam. Agora não duvidavam do que enfrentariam se tivessem insistido em prosseguir na caminhada. Sem refúgio, pereceriam nas garras selvagens da tormenta. Lembraram-se da lição crucial sobre o planalto das montanhas inóspitas. Ninguém luta contra o vida, a menos que queira morrer. A única escolha era deitar-se e proteger-se dos golpes que ele quisesse vibrar. Em Londres, Wilson recebeu com alívio o relatório otimista que a tripulação do Halifax redigiu sobre a descida da Gunner Seed, grupo lançado nos termos do acordo entre o líder e o piloto, sobre uma superfície congelada do lago. Saída conforme o plano e em perfeita ordem. Sucesso absoluto com os homens no maior entusiasmo. Todos os 17 paraquedas se abriram. Voo para despistar de 25 quilômetros rumo noroeste após salto. Mas depois disso nada. Pelo menos, nada da Gunner Seed. Ao Glant enviado uma mensagem que, no entanto, apenas confirmou não haver sinal da força de Ronneberg em parte alguma. Isso deixou Wilson atônito, sobrecarregado de explosivos, armas, comida e kits de sobrevivência. O grupo de Ronneberg não levará equipamento de comunicação. O plano era encontrar a Grosse, quando então Auglan se tornaria o operador de rádio da Gunner Seed, habilmente assistido por Skinnerland. Decorreu outro dia sem nenhum comunicado da Gunner Seed. Tal como no caso da Grosse, Wilson começou a temer que eles tivessem saltado no vida apenas para ser engolidos sem deixar rastros. Pois, do contrário, onde diabos estariam? As anotações de Ronneberg sobre a missão revelam exatamente onde eles se encontravam, espremidos na cabana açoitada pelo vento, na margem do lago Skriken. A tempestade de neve continua com a mesma força, impossível sair. Esta era a realidade no vida. O clima podia mudar de repente, e nenhuma previsão se sustentava por muito tempo. Era o segundo dia dos homens da Operação Gunner Seed e eles continuavam presos. A tempestade não cessava. Soprando do oeste, o ar vinha carregado da umidade recolhida em sua longa passagem pelo Atlântico, chocando-se com as frias montanhas costeiras da Noruega, levantava furiosos torvelinhos de neve. Dentro da cabana, era como se os homens estivessem ilhados sob uma cachoeira semi-congelada. Rajadas de neve, de 50 km por hora, vergastavam a estrutura de madeira da cabana, ameaçando arrancá-la dos alicerces. Arremessá-la por sobre o lago congelado. Fora, a visibilidade era zero. A paisagem havia desaparecido. A cabana parecia a ponto de sair voando, observou Ronneberg, mesmo com 6 homens lá dentro pesando meia tonelada. A temperatura desceu a 10 graus abaixo de zero. A neve se acumulava junto às paredes da cabana, chegando a mais de 1 metro de altura. Na tarde do 19º dia, o segundo de tempestade, eles abriram a porta apesar da intempérie. O panorama mudará. Esculturas bizarras de gelo se erguiam à sua frente, como se monstros primitivos houvessem emergido do lago e se imobilizado no tempo. No meio dessas formas, viam-se depressões que o vento escavara no gelo. Condições atmosféricas sem mudança, anotou Ronneberg. Tempestade e redemoinhos de neve. Tentamos ir até o depósito em busca de mais comida. Desistimos com receio de nos perder. No dia seguinte, fez-se nova tentativa para encontrar o depósito, mas a tempestade havia alterado de tal forma a
paisagem que os homens se sentiram confusos em terra estranha. Na terceira expedição, encontraram um recipiente e recuperaram um pouco do precioso alimento. Apenas a proteção da cabana e o calor do fogo os mantinha vivos. Então o fogão começou a soltar fumaça. Algo estava errado com a chaminé. Ronneberg decidiu investigar. Subiu em meio a uma massa revolta de neve até o telhado. Para onde se virava, a atmosfera era escura, coalhada de flocos brancos, alguns do tamanho de moscas gigantes. Não se via nada, e lá do alto, a visão era duplamente desorientadora. Em todas as direções, tudo parecia igual. Ronneberg sentiu-se como que sentado em um tapete voador, pairando sobre um mundo feito de neve. Com suas mãos hirtas de frio, agarrou-se ao telhado, a única âncora de que dispunha naquele mar assustador de brancura gélida, ofuscante. Arrastou-se na direção da chaminé. Uma braçadeira havia se soltado com a força do vento. Sozinho, tentou reajustá-la. Enquanto fazia isso, o vento tangia de um lado para o outro, em uma espécie de combate bizarro com a natureza. Por fim, a tempestade venceu. Uma rajada incrivelmente violenta arrancou Ronneberg do telhado. Afundou na neve, como pedra enorme arremessada por mão gigantesca. Pôs-se de joelhos, mas a tempestade derrubou-o de novo. E de novo. Agora, seu maior medo era ser levado para longe da cabana. E onde estava ela? Ronneberg não conseguia vê-la. Própria mão diante dos olhos, muito menos aquele inestimável santuário de madeira. Virou-se contra a face cruel e zombeteira do vento e começou a rastejar. Tateando como um cego, seus dedos tocaram um obstáculo frio de madeira. Seu coração pulsou de alegria. A parede, fora empurrado para o calor e a segurança lá de dentro, mas sabia que não podia entrar. Com esforço, subiu de novo ao teto, onde terminou de fixar a chaminé, mas foi derrubado pela segunda vez. Por fim, conseguiu achar o caminho para a porta da cabana. Na manhã de 21 de fevereiro, a equipe Gunnerseed acordou para uma extraordinária e abençoada quietude. Desobstruíram a porta e viram uma paisagem de sonho, do tipo Alice no País das Maravilhas. As janelas da cabana estavam cobertas de neve, as paredes pareciam feitas de neve, a estrutura toda estava envolta em neve, e formas brancas, gigantescas, esculpidas pelo vento, jaziam como icebergs desgarrados sobre a superfície do lago. Aquela calma contrariava as impressões de Ronneberg. Ele estava preocupado. Haviam saído da Grã-Bretanha 5 dias antes e, nesse meio tempo, conseguiram avançar menos de 2 quilômetros a partir da zona de pouso. A equipe da Grouse deveria ter feito contato com Londres. Ela não tinha como saber que Ronneberg e seus homens haviam encontrado abrigo, e qualquer pessoa apanhada por aquela tempestade ao relento com certeza morreria. Era imperativo que se comunicassem com a Grouse. Ronneberg ordenou aos homens que fossem pegar seus suprimentos. A velocidade era essencial e precisariam viajar com pouco peso, levariam apenas o suficiente para garantir sua sobrevivência durante a próxima jornada e o ataque à fábrica de SH-200. À tarde, estavam prontos. Suas mochilas pesavam 25 quilos, outros 70 de equipamentos estavam divididos pelos 2 trenós. Era o mínimo que podiam levar sem correr riscos. Ronneberg ia dar a ordem de partida quando algo incrível aconteceu. No lago esculpido pela neve e bem diante da cabana igualmente esculpida, uma figura surgiu. Estava só, locomovendo-se de esqui e arrastando um trenó. Ronneberg não ficaria mais surpreso se uma das formas primitivas de gelo se materializasse diante de seus olhos. Era como se aquela figura solitária houvesse sido expelida pela tempestade. Capítulo 23. Princípio, ninguém acreditou que aquele estranho pudesse se tornar um ótimo guia, mas foi o que aconteceu. Aproximara-se da cabana do lago, Skriken aparentemente convencido de que era o único ser vivo caminhando pelo vida, mas se deparou com 6 homens barbudos e uniformizados que empunhavam armas. Obviamente, quase teve um infarto ali mesmo. Ronneberg sondou. Sua carteira de identidade revelou que se chamava Christian Christiansen, tinha 48 anos e era de Urdal, uma cidade a leste do Planalto. Disse ser caçador de renas. Carregava um fuzil e uma lista de clientes a quem venderia os animais abatidos. Já trazia um deles em seu trenó. Então Ronneberg disparou a pergunta mais importante. Christian era membro do Nacional Samin, o partido nazista norueguês. O homem confessou que, de fato, apoiava esse partido, embora não fosse membro contribuinte. Ronneberg suspeitou que o desconhecido, com medo e assustado, estivesse mentindo, talvez por tê-los confundido com soldados alemães ou membros da IRI, a guarda nazista de Quisling. Quem mais estaria enfrentando as tempestades do vida, com armas pesadas e de uniforme?
Mas, independentemente do que dissesse Ronneberg, o homem não parecia disposto a admitir que era leal ao rei ou nutrisse o mínimo desejo de expulsar os invasores alemães. Ronneberg só tinha então duas alternativas: matá-lo ou levá-lo consigo como prisioneiro. Por fim, ele teve uma ideia. Se falasse com seus vizinhos em Uvdal, eles confirmariam que Christiansen era um bom e leal nazista? Christiansen tentou se safar. Aparentemente, não havia ninguém em Uvdal que, em definitivo, confirmasse isso. Estava claro que mentia quanto às suas simpatias nazistas para salvar a pele. Por fim, conseguiram convencê-lo de que eram compatriotas noruegueses tão antinazistas quanto se podia ser. Ao ouvir isso, Christiansen abriu um largo sorriso. Meu Deus, como é bom vê-los, camaradas! E justamente aqui no Vida. Naquela manhã, puseram-se a caminho com Christiansen à frente. Conhecia o lugar como a palma de sua mão, por mais que a tempestade houvesse transformado seus horizontes. Logo mostrou ser um exímio esquiador. Conseguia subir uma colina em zigue-zague, usando todos os contornos em seu favor, observou Ronneberg sobre a habilidade expedita, quase inacreditável daquele homem simples nas montanhas. Não havia muito naquela solidão branca que escapasse aos olhos de Christiansen. Ao amanhecer, já se aproximavam do longo vale que conduzia à cabana do primo. Do alto de uma colina, sempre com seu guia à frente, descortinaram uma paisagem deslumbrante recoberta de neve. Quase imediatamente, Christiansen levantou a mão em sinal de advertência. Dois homens de esqui subiam do vale. Como um só corpo, os 7 se abrigaram por trás da elevação. Ronneberg direcionou seu binóculo e, com Oculus, examinou as figuras que se aproximavam. Bonzo treinara com a equipe Grosse, com quem no início deveria trabalhar, mas acabará atirando acidentalmente no próprio pé durante os exercícios. Se aquelas duas figuras misteriosas fossem mesmo da equipe Grosse, ele as reconheceria. Nenhuma lhe pareceu familiar, mas com aquelas barbas enormes e os gorros enterrados até os olhos, isso não significava muita coisa, deixando os demais para cobri-lo, e Christiansen escondido atrás de uma pedra, para o caso de haver tiroteio. Alquelid saiu para investigar, contornou a borda do vale, procurando ficar fora do raio de visão dos desconhecidos, e conseguiu se colocar atrás deles. Ao chegar a terreno elevado, pararam, recostando-se nos bastões. Um dos homens sacou de uma luneta e observou o terreno à sua frente. Sem dúvida, os dois procuravam algo ou alguém. Tinham a mesma estatura de Klaus Elberg e Arne Kelstrup, notou Alquelid, mas pareciam infinitamente mais magros. Sem soltar a arma escondida, tossiu alto, deliberadamente. As duas figuras se viraram, empunhando suas pistolas. Sim, eram Elberg e Kelstrup, mas absolutamente irreconhecíveis, esqueléticos, roupas em frangalhos, olhos vermelhos espiando por entre barbas selvagens e longas. De seu esconderijo, Ronneberg e os outros ouviram os gritos de alegria. Juntaram-se, 9, incluindo Christiansen, e para celebrar, atacaram alguns dos itens que haviam trazido da Inglaterra: uvas passas e figos, lavados com neve derretida e misturados em uma pequena caneca com leite em pó e chocolate. Delicioso. Depois, cigarros. A cabana do primo estava a poucos quilômetros dali. Só não se sabia o que fazer com Christiansen, seu camarada inesperado. Ronneberg mandou-o embora com algumas rações britânicas, incluindo um tablete de chocolate, luxo inusitado naqueles tempos de escassez, e uma firme advertência zumbindo-lhe nos ouvidos. Podia voltar a caçar se quisesse e permanecer nas montanhas por quanto tempo desejasse, mas, ao regressar, não diria nada sobre o que vira, absolutamente nada, a ninguém. Eles tinham sua lista de clientes do mercado negro e era rigorosamente proibido pelos alemães portar armas. Se Christiansen dissesse uma palavra a respeito do que acontecerá no Vida, isso seria o seu fim. Enquanto Christiansen se afastava de esqui, os homens se perguntaram se haviam feito a coisa certa. Wilson os advertira repetidamente para que não pusessem a missão em risco de modo algum. Caso Christiansen voltasse para Uvdal, entrasse em um bar e enchesse a cara, poderia dar com a língua nos dentes. A notícia logo chegaria ao conhecimento da Gestapo. Deveriam tê-lo eliminado para garantir seu silêncio? Ou os instintos da equipe estavam certos? Só o tempo diria. Chegaram à cabana do primo às 4 horas da tarde, no dia 22 de fevereiro. Ronneberg e seus homens haviam percorrido 45 quilômetros em 18 horas, carregando fardos bem pesados. Sua missão já durava uma semana e chegará o momento de comemorar. A reunião na cabana foi alegre e barulhenta, embora os recém-chegados levassem algum tempo para se acostumar ao ambiente. A cabana do primo parecia um matadouro. Em volta, a neve estava coalhada com o sangue, os chifres e os cascos das renas abatidas. Dentro,
Dentro, as paredes haviam sido forradas de peles de rena do chão ao teto. No fogão, uma panela enegrecida de fumaça emitia jatos de vapor. Ao que tudo indicava, todos os órgãos de um desses bichos, olhos, miolos, gordura, conteúdo do bucho, tinham sido jogados naquele caldeirão de bruxa, que os homens da Grosse olhavam com apetite. Isso dizia mais sobre os últimos meses do que palavras jamais poderiam expressar. Boa parte da comida que a Gunnersid levava consistia de rações K, do nome de seu inventor, o professor norueguês Leif Kreiber. Trabalhando na Universidade de Cambridge, Kreiber tinha desenvolvido um método para comprimir alimento desidratado em blocos sólidos que forneciam nutrição compacta e altamente energética para os combatentes. Ronneberg visitou Kreiber e explicou a distância que teriam de percorrer até chegar em segurança à fronteira sueca, esclarecendo que cada grama que carregassem contaria muito. As rações K ajudariam a reduzir a carga. Com a adição de água, ficavam prontas para comer, e só eram necessárias uma caneca de latão e uma colher grande, o que diminuiria ainda mais o peso. Mas não era hora de rações K. Era hora de pegar suas canecas e colheres para saborear o maravilhoso mingau de rena. Na cultura norueguesa, a hospitalidade é tudo. Poulson e seus homens precisavam sentir-se bons anfitriões e isso significava oferecer uma refeição. E o que tinham para ser oferecido era rena, cada pedaço do animal. Depois de se alimentarem, os convidados partilharam os itens trazidos da Grã-Bretanha e riram como velhos amigos. Por fim, Alkelid, franco como sempre, fez a pergunta, que não saía da cabeça dos recém-chegados. Os rapazes da Grosse por acaso haviam tido algum problema sério durante os longos meses enfurnados no Vida? Nenhum foi a resposta simples de Kelstrup. Nenhum, e o assunto morreu por aí. Nessa primeira noite não se falou da missão iminente. Era o que os trouxera àquele lugar e naquela ocasião, mas no momento eles só queriam comemorar seu encontro. Significando isso que as últimas semanas de luta e resistência, além das medidas, tinham valido a pena. Houve só uma alusão, de passagem, a Gunnersid, feita, no entanto, mais por acaso que intencionalmente. Alkelid trouxera uma mensagem especial de encorajamento à equipe Grosse, escrita por um antigo comandante aliado. Leu-a em voz alta para todos e amassou-a a fim de jogá-la no fogo. Alglan, o operador de rádio da Grosse, ergueu a mão para detê-lo. Isso aí é comestível? Uma pergunta razoável. Mensagens importantes da SOE eram impressas geralmente em papel de arroz para que o portador pudesse engoli-lo na iminência de ser capturado. Alkelid olhou para a bola de papel. Bastante digerível, imagino. Bem, nós não jogamos comida fora aqui. Alglan pegou o papel e pôs-se a mastigá-lo. Era um pouco duro e de gosto ruim, mas bem melhor que líquen de bucho de rena. Depois de devorar a mensagem do comandante, Alglan redigiu a sua própria, que enviaria a Londres ao amanhecer, hora programada para a primeira transmissão. O grupo chegou ontem à noite. Tudo em ordem. Ânimos excelentes. Voltaremos ao ar após a operação. Cordiais saudações de todos. Os homens se deitaram naquela noite como sardinhas, encolhidos sobre as ásperas peles de rena que cobriam o piso da cabana. Ninguém reclamou das péssimas condições. Estavam juntos. A operação Gunnersid agora contava com todos os seus homens. Não demoraria. De manhã, bebericaram seu café e puseram mãos à obra. Era tempo de combinar o plano de ataque, e para tanto, precisavam antes ver o desafio que tinham pela frente. Vemor. Ronneberg esboçou de cabeça a localização da fábrica e das terríveis defesas naturais que a tornavam praticamente inexpugnável. Jamais visitará o local, mas, durante as simulações na Grã-Bretanha, passará a conhecê-la melhor que qualquer um que já tivesse estado lá. A fábrica se erguia como uma antiga fortaleza, encarapitada no alto de uma rocha à beira de precipícios. O abismo negro e sem luz a seus pés, o Vale Vestjord, formara-se havia milênios, quando um terremoto partirá o Vida em dois. O rio Mana invadira a ravina assim formada, cujos altos paredões permaneceram imunes às suas águas e à erosão que provocavam. Tão profundo era o vale que uma pedra jogada da plataforma rochosa da fábrica de Vemor caía sem interrupção por 200 metros, até chegar à corrente gelada do rio Mana lá embaixo. Em cima, as montanhas atingiam mais de 1000 metros, com as instalações da Vemor à meia altura de seus flancos íngremes. Apenas 3 caminhos levavam à fábrica. O primeiro, pela ponte suspensa no fim da estrada que vinha da extremidade do vale. O segundo, descendo-se pelos condutos de água que terminavam atrás do edifício. E o
Terceiro, por uma ferrovia de uma só linha que serpenteava ao longo de uma borda escavada na encosta, ligando a fábrica à cidade de Rjukan. Esses acessos óbvios estavam fortemente defendidos. Minas, guardas, arame farpado, cercas elétricas e armadilhas não faltavam. Se um antigo rei viking houvesse procurado um lugar para construir uma fortaleza inacessível, sem dúvida escolheria aquela plataforma rochosa que sustentava a planta de SH-200 de Vemork. Ronneberg começou a povoar seu esboço com detalhes das defesas, sombreando grandes extensões de terreno que deveriam ser evitados a todo custo, os campos minados. Seu lápis corria sobre o papel, traçando círculos concêntricos das cercas que rodeavam a fábrica, sua segunda linha de defesa, e em seguida, a pesada linha da ferrovia, sombreada para indicar sua finalidade. Enquanto rabiscava, Ronneberg comentou: a estrada de ferro só é usada ocasionalmente para transportar equipamento e máquinas entre a fábrica e Rjukan. Ela adentra o pátio da instalação depois de passar por um portão de ferro da cerca. Traçou um pequeno quadrado perto de outro, maior, que assinalava a posição da fábrica de SH-200, seu alvo principal. Há aqui um alojamento com 15 soldados alemães, e ali, a uns 20 metros dele, estão os tanques de armazenamento que nos darão cobertura caso sejamos surpreendidos. Ronneberg desenhava e explicava com base, em parte, nas minuciosas instruções de Tronstad Gonnersid, a aproximação da área da fábrica, onde cada possível posição de tiro e abrigo era assinalada. Os sábios conselhos de Jomar Brum também estavam bem vivos em sua memória. Fez um minúsculo quadrado na parede sul da fábrica, chamando-o de portinhola. Aquela, disse ele, era a entrada do duto de fios que chegavam às entranhas do edifício. Olhou para seus homens. Fui informado de que poucas pessoas, mesmo em Vemork, sabem da existência desse duto. Só há espaço para um homem de cada vez entrar rastejando, mas vamos usá-lo se necessário. Ronneberg fez uma pausa. Não havia maneira fácil de falar sobre o assunto. Eles tinham todas as armas e explosivos de que precisavam para executar o trabalho. Nenhuma equipe poderia estar mais bem treinada e preparada. O desafio seria entrar na fábrica para colocar os explosivos e depois sair. A missão anterior, a Operação Freeman, confiava em sua força e poder de fogo. Em um assalto frontal, correriam pela ponte, abririam caminho e explodiriam o lugar. Em consequência do trágico fracasso daquela missão, as defesas de Vemork tinham sido reforçadas em grande medida. A Gunnersid precisaria encontrar um método diferente, recorrer ao subterfúgio, disfarce e malícia para mantê-las à distância. Ronneberg deixou claro que nem tudo estava decidido. Se alguém tivesse uma ideia melhor, que apresenta-se. Klaus Elberg, o colega de escola de Paulson na infância, tinha uma sugestão. Era o aventureiro e criador de confusões nato do grupo. Aquele que se metia em encrenca por causa da curiosidade e saía dela por causa do encanto de suas feições inocentes. Quando Elberg falava, os outros costumavam ouvir, já que ele quase sempre tinha uma visão diferente das coisas. Era óbvio que a ponte estava fora de questão, explicou. A outra alternativa é cruzar a ravina, subir pelo paredão até a ferrovia, no lado mais distante, e seguir os trilhos para entrar na fábrica sem que ninguém perceba. Provavelmente não havia minas ou soldados em grande número na ferrovia, pois os alemães não esperam que alguém tente atravessar a ravina. Em diversos relatórios de instruções, cada homem ali na cabana havia aprendido que era impossível escalar as encostas a pique da ravina. Na verdade, aquela rota de aproximação tinha sido considerada para a Operação Freeman, mas posta de lado imediatamente. Tanto defensores quanto atacantes concluíram que aquele era um caminho inviável, e justamente por isso Elberg o propunha. Quantas vezes disseram a Ronneberg e seus homens que era impossível escalar a ravina? No entanto, se houvesse um mínimo de possibilidade de escalá-la, talvez fizesse sentido tentar o absolutamente inesperado. Ronneberg perguntou várias coisas a Elberg. A linha férrea era vigiada? Com que frequência a usavam? O ponto em que os trilhos encontravam a cerca poderia ser forçado? A todas as perguntas, Elberg respondia praticamente da mesma maneira. As últimas informações davam conta de que nenhum desses fatores lhes causaria grandes problemas. Porém, os alemães mudavam suas rotinas e defesas diariamente. A segurança nunca deixaria de ser incrementada. Ronneberg concluiu que precisariam da informação mais atualizada possível para considerarem a fundo aquela proposta. Elberg se prontificou a obtê-la. Tinha um contato em Rjukan, que trabalhava na fábrica e poderia lhe contar tudo. Não disse o nome da pessoa e ninguém perguntou. Não se divulga a identidade de uma fonte, exceto quando isso é absolutamente necessário. Elaborou-se um plano. Mais uma vez desde que haviam descido de paraquedas no Vida, Elberg iria fazer a barba, vestir as melhores roupas civis que ainda possuía e esquiar.
até o Vale das Sombras. Para voltar à civilização, teria de eliminar o visual de fugitivo nas montanhas inóspitas. O rosto barbado de um homem de uniforme ou trajes civis levanta suspeitas imediatas, observou a equipe Grosse. Uma aparência limpa e cuidada é essencial. Elberg, barbeado e bem vestido, partiria para Vulcan a fim de obter as informações definitivas de que precisavam. Em seguida, se juntaria aos demais em uma cabana solitária, erguida no lado oeste da ravina, onde o vale se encontra com o Planalto do Vida. A cabana, chamada Frusbudalen e conhecida de todos, devia estar vazia nessa época do ano. Caso tudo desse certo, eles se encontrariam ali dentro de 3 dias. Em Londres, Wilson foi tomado por uma onda de entusiasmo ao receber a mensagem de Auglan. Rabiscou uma nota para seu chefe, MCV Angubins, comunicando-lhe que a equipe Gunnerseed estava viva e forte. Os homens haviam encontrado o comitê de recepção, escreveu ele, e ao que tudo indicava, achavam-se em excelente estado de espírito. A espera durante aquela semana fora angustiante, mas agora o cérebro da operação Gunnerseed se sentia recompensado pelas notícias que aguardara tão desesperadamente. Wilson tinha certeza de que seus homens estavam bem perto de realizar o trabalho. Enviou uma lista detalhada de instruções à central, tratando das mensagens que fossem recebidas do teatro de operações. Toda informação deverá ser relatada o mais rápido possível. A próxima mensagem comunicaria o tão ansiado sucesso da operação Gunnerseed ou outro fracasso lamentável. Provesse a Deus que comunicasse o sucesso, pois raramente uma missão fora tão perigosa. Havia pouco, o ministro da propaganda nazista, Goebbels, proferira seu discurso sobre a Totaler Krieg, Guerra Total, em Berlim, para uma audiência de milhares de pessoas. Pergunto-lhes, vocês querem uma guerra total? Bradou ele. Querem uma guerra mais generalizada e extrema do que qualquer coisa que possamos imaginar hoje? E o público gritara seu apoio a essas medidas. Goebbels sacudiu os punhos e terminou. Pois então, meu povo, levante-se e deixe que a tormenta desabe. Esse discurso foi divulgado no mundo inteiro. Para os líderes aliados que estavam a par de tudo, a mensagem não podia ser mais clara. Se, como muitos suspeitavam, o Reich possuía armas nucleares, ou mesmo bombas radiológicas toscas, estava pronto para usá-las. Urgia desfechar o contra-ataque, e todas as esperanças se concentravam nos 11 homens agora reunidos no Vida. Capítulo 24. Elberg deslizou pela encosta traiçoeira, movendo-se com o máximo cuidado. Bem no fundo de sua mente, alojava-se uma das principais lições aprendidas da Operação Mosqueton. A equipe que com tanto êxito sabotara a hidrelétrica de Glonfjord fora criticada por não preparar devidamente sua fuga. O grupo, aparentemente, não teve tempo de determinar sua rota de fuga imediata. Quando o tempo é curto, pelo menos um dos membros deve se encarregar dessa rota, enquanto os outros desfecham o ataque. Lembrando-se dessa lição, Elberg estava fazendo justamente isso agora. Sua missão em Vulcan terminara. Encontrara-se com seu contato, Rolf Lee, engenheiro civil na fábrica de Vemor e secretamente membro muito ativo da resistência. Conseguirá respostas às perguntas de Ronneberg, respostas que às vezes foram preocupantes. Agora devia examinar seus meios de fuga, isto é, encontrar o caminho para as profundezas da ravina escura. Segundo Elberg, a melhor rota para atacar a fábrica seria também a melhor rota para fugir. Sem dúvida, teriam de escalar os paredões, impossíveis, 2 vezes, mas antes isso que travar um combate violento para cruzar a ponte. Quando terminou a observação, Elberg havia examinado as margens do rio Mana, que no curso dos meses de inverno havia se transformado em uma longa faixa de gelo. Testara sua superfície endurecida. Era traiçoeira, mas, tomando-se o devido cuidado, suportaria o peso de um homem. Estudará o paredão no lado mais distante, seguramente, a mais assustadora das 2 encostas a pique com que teriam de cruzar. Olhando atentamente, mapeou o caminho que iriam subir. Tomou nota mentalmente dos pontos principais e regressou. Pôs o esqui e se dirigiu para o local de encontro com seus camaradas de armas. Elberg foi o primeiro a chegar. Entrou na cabana deserta e fez o que sempre fazia em tais ocasiões. Procurou comida. Após 48 horas longe e driblando constantemente as patrulhas da Gestapo, Elberg estava exausto. Sentia um apetite irrefriável por açúcar. Enquanto vasculhava os armários, refletia sobre a visita clandestina que fizera à sua cidade natal. O pior de tudo, fora ver a casa onde crescerá, a escola onde estudará com Poulson e outros, as residências de familiares e amigos, e não poder sequer deixar um bilhete sob a porta de uma delas. Vagara por ali como um fugitivo em sua própria terra. Guerra nojenta, aquela, só maldades. Em um armário, Elberg encontrou uma garrafa de Apertem, uma marca norueguesa de uísque. Resolveu não abri-la, para que o grupo pudesse mais tarde comemorar o fim da missão. Se tudo corresse bem,
Avistou então uma lata de xarope. Perfeito. Ótimo para dar energia. Alimento reconfortante para levantar de fato o ânimo. Pegou uma colher e abriu a tampa. Grande decepção. A superfície viscosa estava cheia de formigas mortas. Elberg ficou olhando para aquilo durante um longo minuto. Sentiu-se tentado a mandar a precaução às favas e engolir o xarope assim mesmo, mas já tinha ingerido quantidade suficiente de comida estragada e insalubre no vida. Recolocou a tampa e pôs a lata de novo na prateleira. Esperaria os outros com seus grossos tablets de chocolate. Às 6 horas da tarde, uma fila de esquiadores surgiu na clareira escura, perto da cabana Frusbudaren. Eram 8. Um relutante Auglan fora deixado com Einar Skinnarland para compor a equipe de comunicação oculta no Vida. Não importava o desfecho da missão, alguém teria de dar notícias a Londres. Para variar, um vendaval irrompera nas alturas do Vida. Mesmo assim, Poulson conduzira o grupo por cerca de 60 quilômetros em meio à neve escorregadia e com pouca visibilidade, sem errar o caminho. Depois de saudar Elberg e assegurar-se de que a cabana estava completamente às escuras, janelas fechadas e frestas cuidadosamente tapadas com trapos, Ronneber estabeleceu uma vigilância por turnos. Todo cuidado era pouco para garantir que sua presença não fosse detectada na última hora. A cabana se erguia na base de um pico gigante. Parecia que ainda estavam em plena região inóspita, mas na verdade o alvo estava a apenas 7 quilômetros dali. Ao norte, estendia-se o vale coberto de sombras que, obviamente, era desabitado e patrulhado pelo inimigo. Da cabana, avistava-se Hukan, mas não Vemor, escondida profundamente no abismo. Da porta, percebiam-se as luzes da cidade cintilando ao longe. Muitos elementos do grupo tinham amigos e parentes vivendo lá. Outro motivo para atacar ardilosamente e de surpresa. Quanto menos alemães mortos, menos probabilidade de represálias contra os habitantes locais. Todos estavam plenamente conscientes do massacre de Telavag, e as visitas do Reichskommissar Terboven haviam deixado claro quanto ele, pessoalmente, investia em Vemork. 10 meses antes, varrera Telavag da face da terra, porque 2 agentes da SOE mataram um oficial graduado da Gestapo. De que não seria ele capaz se a fábrica de SH-200 fosse pelos ares? Tais preocupações tornavam sua tarefa um ato de cuidadosa, se não impossível, ponderação. Deveriam destruir implacavelmente aquele que era por certo o alvo mais sensível de todo o Reich e, ao mesmo tempo, minimizar as baixas inimigas. Ronneber esperava que a missão de coleta de informações de Elberg os ajudasse a determinar exatamente como fazer isso. Após uma rápida refeição, Elberg limpou a mesa e cobriu-a, como num passe de mágica, com um mapa em larga escala. Este, declarou ele orgulhosamente, fora comprado em uma papelaria de Hukan bem debaixo do nariz de um oficial alemão. Na casa vizinha de seu amigo, o mapa fora até marcado com os pontos principais. Aquele era Elberg, ousado além das medidas e petulante com o inimigo. O mapa mostrava uma confusão de círculos e espirais delineando os contornos de colinas e depressões do Vida. Mas um traço se destacava, um risco preto que cortava o mapa em 2, assinalando o curso do rio Mana em sua corrida veloz para o mar. Usando a largura do polegar como medida, Elberg indicou os pontos principais. A ponte suspensa, 23 metros de comprimento sobre a ravina escavada pelo rio. Paredões a pique ao lado do rio, como todos sabem. É daí que esperam o ataque. Elberg ergueu os olhos, cercados por rugas de riso. Mas isso seria um suicídio. Todos se viraram para ele, curiosos. Como assim? Há sempre 2 sentinelas patrulhando a ponte de uma extremidade à outra. Podem sacudir suas lanternas e alertar os homens que guarnecem a metralhadora instalada no telhado da fábrica antes que tenhamos percorrido metade do caminho. Isso traria patrulhas e a estrada de Hukan seria iluminada, caso sobrasse algum de nós para fugir. Elberg fez uma pausa. Ninguém disse uma palavra. Com seu talento de showman, ele conseguirá impressioná-los. Mesmo que um batalhão inteiro tentasse tomar a ponte, o resultado seria um massacre. Examinou o mapa em silêncio. E logo, vou pôr o dedo no ponto fraco. Aqui, mostrava um local a jusante da ponte, talvez no meio do caminho para Hukan. Quando menino, cruzei o Mana várias vezes nesta estação, logo depois da curva do rio. Olhou inquisitivamente para Poulson. Lembra-se, Jens? Poulson franziu o senho. Se me lembro. Tive de pescá-lo várias vezes. Deixamos nossas mochilas ali, explicou Elberg. Descemos o precipício, atravessamos o rio e subimos pelo outro lado. Ninguém, em sã consciência, acharia isso possível, mas examinei o local e descobri que é difícil, muito difícil, mas pode ser feito. Poulson e Elberg, ex-colegas de escola em Hukan, eram muito ligados, mas o líder da Grosse ainda não estava convencido. Escalar a ravina já constituiria uma façanha no verão, à luz do dia e com fardos leves, mas em pleno
Inverno, com mochilas cheias de explosivos e armas, e no escuro. Seria mesmo possível? Isso daria a eles maior espaço para nos detectar, objetou alguém, ecoando a preocupação geral. Seriam quilômetros e quilômetros a mais. Precisamos chegar lá sem ser percebidos, resmungou Ronneberg. Não importa quantas voltas ao redor dos edifícios tenhamos de dar. Ronneberg, Poulson, Alquelid e os outros observaram o dedo de Albert traçar sua rota em volta dos edifícios. Saía da cabana, atravessava uma clareira em um bosque de pinheiros, desviava-se do alvo, contornava o povoado de Vaer, um grupo de casas de madeira perto da cabeça mais próxima da ponte suspensa, e terminava no ponto de onde Elberg calculara a travessia do abismo. Do fundo do vale, Elberg havia notado uma tênue linha de árvores raquíticas balançando-se levemente no paredão mais distante. Se árvores conseguiam escalar aquela encosta escura e coberta de gelo, o mesmo poderiam fazer os 9 homens de seu grupo, raciocinou Alberg. Uma vez chegados ao topo, seguiriam a linha férrea e atacariam a fábrica pela porta dos fundos. 8 pares de olhos examinavam o mapa, tentando entender o que Alberg propunha. E quanto à fuga? Perguntou um dos homens. Vamos escapar pela ponte? Alberg sacudiu a cabeça. Essa seria a melhor maneira de ter os guardas em nosso encalço. Sairiam por onde haviam entrado, explicou Alberg, o paredão da ravina. Isso implicaria cansaço e riscos naturais, mas seria absolutamente inesperado. Poulson tinha dúvidas. Estaremos mesmo em condições de escalar o paredão 2 vezes em uma noite? Ronneberg também não parecia convencido. Seremos apanhados no vale se tentarmos escapar pelo mesmo caminho. A explosão sem dúvida alertará os guardas, que por sua vez avisarão os soldados em Rücken. Ficaremos presos no vale se tropas alemãs chegarem ao topo antes de nós. E quanto a voltarmos ao ponto de partida? Perguntou alguém. Ao local onde deixamos as mochilas? Para onde iremos depois? Durante sua missão de reconhecimento, Elberg havia considerado outra alternativa. Dado que Rücken ficava na escuridão por boa parte do ano, a Norz-Hydro construíra o bonde Crossobanen como um presente aos habitantes, para levá-los da treva à luz. Ele subia por uma das vertentes do vale, chegando a 800 metros de altura e oferecendo uma vista esplêndida das montanhas banhadas de luz. Os alemães agora controlavam o bonde, é claro, mas Alberg não estava propondo que o grupo o usasse. Correndo por baixo dos cabos havia uma linha de manutenção, conhecida como Estrada Ries. Só era utilizada por uns poucos moradores. A Estrada Ries os levaria diretamente à borda do Vida sem deixar pistas. Uma escalada dos diabos, objetou alguém. Cerca de 500 metros da estrada de Rücken até o pico. Elberg concordou. Não era uma opção fácil. Entretanto, uma opção fácil seria óbvia para o inimigo, atraindo perseguidores. Mas ninguém pensaria em procurar os fugitivos na Estrada Ries. E, de qualquer modo, haveria outra escolha. Subir em linha reta pela encosta, sobre 1 metro de neve escorregadia, será quase impossível, observou Elberg. Mesmo se usarmos a ponte suspensa como rota de fuga, nós nos separaríamos antes de chegar ao topo. Fez-se um silêncio momentâneo, cada homem perdido em seus pensamentos. Qualquer que fosse o caminho, as chances eram mínimas. Com os holofotes varrendo o vale, soldados afluindo da fábrica de Vemork e de Rücken, eles seriam apanhados em uma pinça gigante. Ronneberg achava melhor abrir caminho pela ponte suspensa, que oferecia o meio mais rápido e imediato de escaparem. Mas, como comandante da missão, não queria impor nada. Todo homem tinha o direito de dar sua sugestão, conceber um plano e acreditar nele de corpo e alma. Ronneberg pediu a opinião de cada um. Casper Idlan foi quem deu a resposta mais surpreendente. Para mim, pouco importa a rota de fuga que tomarmos, disse ele, tranquilamente. Não acredito muito nessa fuga, nem que consigamos chegar à Suécia. Idlan, o gigante bondoso que tinha sofrido bullying na escola, era o esquiador menos experiente do grupo. Duvidava de sua capacidade de seguir os outros, mas, acima de tudo, estava convencido de que aquela missão era suicida. Poderiam entrar e destruir o alvo, mas teriam poucas chances de sobreviver. No íntimo, os outros partilhavam seus receios, mas confessá-los não ajudaria em nada. A esperança é a última que morre, filosofou Alberg, na tentativa de levantar os ânimos. Procedeu-se à votação. Idlan e outros se abstiveram. Ronneberg votou pela ponte. Os restantes preferiram a retirada pela ravina e a subida até a Estrada Ries. Está decidido. Atravessaremos a ravina, confirmou Ronneberg. E agora, ao trabalho. Dividiriam a força em 2 grupos, explicou Ronneberg. O primeiro, de demolição e formado por 4, seria liderado por ele e se encarregaria de explodir o equipamento de SH-200. O segundo, de cobertura e formado por 5, incluindo Poulson, Elberg
Elberg e Alquelis, daria proteção ao primeiro, se e quando o inimigo atacasse. Se todas as portas para o prédio estiverem trancadas e o duto de cabos bloqueado, explodiremos uma das portas de aço, declarou Ronneberg. Nesse caso, o grupo de cobertura deverá estar pronto para tudo. Uma vez dentro, os demolidores realizarão o trabalho em cerca de 7 minutos. Esse era o tempo que a tarefa exigirá em seus ensaios na estação 17. O único aviso seguro para o grupo de cobertura, de que o trabalho foi feito, será a explosão. Se os demolidores forem mortos antes de chegar à fábrica, o grupo de cobertura substituirá e instalará os explosivos. Cada qual deverá agir segundo sua própria iniciativa. Alguém terá de chegar ao objetivo e cumprir a tarefa. Ronneberg fez uma pausa e olhou para seus homens, repetindo o que se disse na Grã-Bretanha. Hitler ordenou que todo sabotador ou comando, de uniforme ou não, seja fuzilado. Assim, se algum de vocês for ferido ou estiver na iminência de ser preso, dê fim à própria vida. Durante os meses lutando pela sobrevivência no Vida, nenhum dos homens da equipe Grosse havia pensado muito nas pílulas de veneno que carregava. O mesmo acontecerá com a força Gunnerseed em suas longas semanas de treinamento. Agora, todas as mentes se voltavam para as cápsulas de cianureto guardadas no bolso das jaquetas. Morrer pelas próprias mãos era uma coisa, mas, e se o ferido não tivesse forças para pegar a cápsula a tempo? Dadas as últimas instruções, Ronneberg chamou Idlan de lado. Explicou-lhe o óbvio. Nas últimas semanas, Idlan esquiara com os outros nas piores condições imagináveis. Não devia supor que era incompetente. Ninguém seria deixado para trás. Venceriam ou tombariam como irmãos. A hora zero foi marcada para as 8 da noite seguinte. Até lá, tentariam dormir da melhor maneira possível. Apesar do pouco espaço, se revezariam na vigilância e fariam os preparativos finais. Ronneberg queria que todos descansassem e comessem bem. Precisariam ter por si o máximo de vantagens a fim de empreender a epopeia que estava por vir. Na manhã seguinte, Elberg saiu da cabana e sentou-se em um tronco ali estrategicamente colocado. Granadas e armas ainda estavam com a camada de graxa de fábrica e precisavam ser limpas. Abrigados no vale coberto de bosques, haveria poucas chances de os homens serem descobertos. Graças às sentinelas postadas, ele logo seria advertido caso alguém se aproximasse. Enquanto limpava e lubrificava sua Tommy Gun, o sol subia no horizonte. O tempo estava bom para a estação, e por alguns instantes, Elberg desfrutou daquela tepidez inesperada. Seus pensamentos se voltaram para a estrada Ries, a rota de fuga que, graças a ele, todos agora aceitavam. Os riscos eram muitos. Os alemães só precisariam perceber o que os atacantes estavam fazendo e colocar um destacamento de infantaria em um dos bondes. Chegariam ao topo e a equipe ficaria em maus lençóis. Elberg pôs-se a lubrificar sua Colt .45, já meio enferrujada após 3 meses no Vida. Sentiu que o vento soprava mais forte. Em grande medida, tudo agora dependia do clima. Na última vez que o checara, o rio Mana lhe parecerá traiçoeiro, mas passível de se atravessar. Contudo, seria necessário apenas que a temperatura subisse um pouco para a ponte de gelo desmoronar. A brisa em seu rosto era um vento cálido. Provesse a Deus que isso não pressagiasse um foin. O foin, ou comedor de neve, era um vento seco que vinha do alto, causado pelo ar que depositava sua umidade em terreno elevado e logo se aquecia. Podia aumentar a temperatura em até 14 graus centígrados em questão de minutos. O nome comedor de neve se referia não tanto ao calor do vento, e sim à sua secura. Ele sugava a umidade como um secador de cabelos gigante. Se um foin atingisse o vale ensombrecido, os homens poderiam ficar presos ali e os alemães os caçariam à vontade.